Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Felipe Neto que está lá nos Estados Unidos, cara. Olha que coisa engraçada, né? O que eu falo, o pessoal está fazendo uma campanha para tirarem o visto dele, para deportarem ele dos Estados Unidos aqui para o Brasil e não sei o que lá. E tem várias coisas engraçadas nesse negócio aqui, mas tem um alerta também que eu vou fazer para vocês, tá? Porque eu acho que estrategicamente a gente não devia exagerar tanto nesse tipo de coisa. Muito mais importante são as sanções americanas contra os ministros do STF, coisa e tal. O Felipe Neto, verdade seja dita, ele não fez nenhuma crítica ao Charlie Kirk, né? Então, ou seja, ele está ainda na coisa anterior de pessoas que menosprezam os Estados Unidos e viajam para lá. Vamos entender esse negócio aqui, porque tem outra coisa também que eu acho engraçado, que o pessoal da esquerda tá de sacanagem, que olha só. Não porque bolsonaristas pedem o cancelamento do visto americano do Felipe Neto, mas esquece que ele tem cidadania portuguesa e não necessita de visto para entrar nos Estados Unidos. E esse pessoal faz a confusão do visto prévio com o visto para entrar nos Estados Unidos. 100% das pessoas precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, meu amigo. Portugueses, espanhóis, italianos. A diferença é que no Brasil você tem que fazer autorização de visto prévio, mas visto tem também lá, português ou não, não interessa. Ele pode ser sim deportado lá dos Estados Unidos. Eu só não sei se vale muito a pena essa briga, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Vou na Sauna Gay, Aiquinha e Kalel Historinhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O que eu achei mais fantástico nessa história é a hipocrisia do Felipe Neto, né? O Felipe Neto diz que detesta os Estados Unidos, imperialista, não sei o que lá, não sei o que lá. Como toda a esquerda brasileira, né? Critica pra caramba. Não, porque o ideal é Cuba, porque Cuba é que é lindo, né? Que tá um negócio lá, poxa, funciona tudo bonitinho, Cuba. Mas ninguém quer ir pra Cuba, né? Quer ir pros Estados Unidos. É impressionante isso, bicho. Realmente é uma hipocrisia do caramba. E é por isso que eu falo pra vocês também que fica esse pessoal, os ministros do STF, que batendo no peito. Não, porque soberania! Soberania! Os Estados Unidos não vão e não sei o que lá. E eles ficam dizendo que não afeta, que o STF não vai mudar o seu julgamento, não estamos afetados, não tem problema não ver mais o Mickey e o Pateta, não sei o que lá. Acredite, no fundo eles estão muito chateados com esse negócio de perda de visto, sim. Né? Pode ter certeza, isso é uma punição para esse povo, sim. Não tem esse negócio, não. É lógico que eles estão brigando, estão falando que não sei o que é lá. Por quê? Porque eles esperam, eles têm duas expectativas. Primeiro que agora condenando o Bolsonaro que a coisa acabe. Mas não vai ser bem assim. E depois eles esperam também que, depois que o Trump acabar o mandato dele, que tudo isso seja revertido. O que também não vai acontecer, né? Mas enfim, esse pessoal de esquerda adora criticar os Estados Unidos, mas todo mundo tá lá. O Felipe Neto aprova cabal. Ele foi para lá, ó, quietinho, não falou para ninguém. Mas aí a namorada dele postou uma foto no Instagram. Eu não sei se tem aqui o Instagram dele aqui, o Instagram dela aqui, falando um negócio sobre assim, que bonitinho ele carregando as bolsas para mim, que ele não deixa eu carregar bolsas e coisa e tal, né? Uma coisa meio besta assim, mas enfim, a namorada dele publicou a foto no Instagram. E aí o pessoal pegou esse negócio, né, e acionou o Christopher Landau aqui, o Paulo de Tarso tá aqui, ó. Após apagar todos os seus posts sobre os Estados Unidos, o menino Foca viajou para os Estados Unidos. Tava na cara que ele estava preocupado com isso. Então, para você ver como é que essas medidas afetam esse pessoal mesmo. Então, eles podem dizer que não, ninguém tá nem aí. O Alexandre de Moraes, não tô nem aí, não vou ver mais o Mickey, não tô nem chateado. Mas lá no fundo, lá no quarto, ele chora de, ai, que eu não vou ver mais o Mickey, não sei o que. Pode ter certeza que esse pessoal fica muito chateado com isso, né? E aí, ele colocou aqui a informação, postem os prints e vídeos de tudo que ele falou sobre o Trump e os Estados Unidos abaixo para o Deputy Secretary, né, que é o Christopher Landau, né? E o Christopher Landau colocou aqui, ó, não é o Premium, o Shopping Premium Outlets em Orlando? Bom, eu confesso que eu não conheço esse shopping aqui, mas é bem típico de shopping americano, esse negócio meio aberto, assim, né, na Flórida tem muitos shoppings desse tipo assim, né? Então faz todo sentido. E ainda vai em Orlando ainda, a coisa mais brasileira, mais típico de brasileiro possível, e fazer compra em Orlando. Então tá na cara que esse pessoal tá chateado, tá preocupado com essa situação e tá com medo. O Christopher Landau colocou aqui o aviso do El Quita Vistas, né, que é o destruidor de vistos, né, falando sobre isso. E botaram um monte de vídeos aqui do Felipe Neto criticando os Estados Unidos e falando coisa ruim dos Estados Unidos e coisa e tal. E, né, um monte de coisa chamando o Elon Musk, fuck you Elon Musk e coisa e tal. Colocaram um monte de coisa aqui. Eu não sei se ele vai de fato perder o visto e ser deportado, tá?
O pessoal tá levantando aqui um monte de informação. Colocaram hoje que ele tá no Universal Island of Adventure. É um parque lá em Orlando. Tá o Felipe Neto lá andando no parque em Orlando. Esse pessoal, meu amigo, não tem jeito, cara. Vai se ferrar aqui. Enfim, estão fazendo um levantamento todo aqui do Felipe Neto para pedir o banimento do visto dele, né? Eu não sei se vai acontecer isso, tá? Ele já tá lá dentro e quando você entra nos Estados Unidos, em tese, você recebe o visto de entrada e você pode entrar naquela viagem, né? Ou seja, agora que ele já entrou, acho pouco provável que ele sofra alguma coisa, uma deportação, a menos que aconteça, a menos que, por exemplo, ele fique além do período que ele determinou lá na entrada, né? A menos que ele descumpra as condições no momento da entrada, ele não deve sofrer nada lá, né? Eu sei que tem muita gente querendo, torcendo para ele ser deportado e coisa e tal, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Agora, é possível que ele tenha dificuldades para uma próxima viagem para os Estados Unidos, né? Uma vez que o pessoal chamou a atenção dele lá, pode ser que o visto dele seja revogado, sim, para uma próxima viagem. E aí tá o pessoal falando aqui, ó, ah, mas os bolsonaristas pedem cancelamento do visto do americano do Felipe Neto, mas esquecem que o youtuber tem cidadania portuguesa. Ele não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Não, não, não. Qualquer estrangeiro precisa de visto para entrar em qualquer país, inclusive nos Estados Unidos. A única diferença é que o pessoal faz essa confusão de visto prévio, né, que você tem que antes tirar o visto, já antes de viajar para lá, você tem que viajar com o visto feito, e o visto que você tira na hora quando você passa lá pela imigração americana, né? O que é o visto? O visto é autorização para você entrar no país. E, na verdade, a autorização real acontece no momento que você passa na imigração, tá? Esse visto que você tira aqui no Brasil antes é tipo uma pré-autorização. Você pode, em tese, mesmo com esse visto emitido, chegar lá na imigração, lá na cabinezinha, lá o cara fala, não, não, não vou deixar você entrar não, não pode entrar não. Assim, é raro isso acontecer, tá? Mas pode acontecer esse tipo de coisa, né? Da mesma forma, os países que têm o chamado Visa Waiver, né, a maior parte dos países da Europa, o pessoal não precisa tirar o visto americano prévio. Não precisa ir antes, né, fazer esse processo que a gente faz aqui no Brasil, que é um processo chato mesmo, tem que preencher um formulário com um monte de informação lá, tem que pagar taxa, tem que ir lá num lugar, levar o documento, depois você vai num outro lugar fazer entrevista. É um processo chato esse de tirar o visto, né? E aqui no Brasil você precisa. Outros países têm o waiver, né, o Visa Waiver, que quer dizer que você não precisa fazer isso antes. Você pode chegar lá com seu passaporte lá no aeroporto americano e aí, mas aí na hora você recebe um visto para entrar nos Estados Unidos. Então, mesmo sendo português, sendo italiano, não tem esse negócio não, tá? O pessoal aqui tá botando essa ideia aqui, não, ai, que os bolsonaristas estão fazendo besteira, que ele tem cidadania americana, não pode acontecer nada com ele. Não, meu amigo, ele pode ter sim o visto negado. Se o nome dele for colocado na lista de exclusão lá, na próxima viagem que ele for, seja com passaporte brasileiro, seja com passaporte português, seja com passaporte italiano, seja com passaporte que for, se ele chegar lá no sistema lá do pessoal lá da imigração americana, tiver o nomezinho dele ali, ó, não deixa esse cara entrar. Esquece, ele não entra. Ele é negado na hora. Então, essa é a situação. O pessoal está fazendo essa coisa toda com o Felipe Neto. Eu acho que vai ser muito prejudicial para ele. Ele está assustado. Não é à toa que ele apagou os tweets dele todos para viajar para os Estados Unidos. Está apavorado, porque sabe que ele é anti-americano, né? E sabe que isso pode negar. E ele sabe que mesmo tendo o passaporte português, ele poderia ser negado na entrada, mas aparentemente não foi negado. Ele conseguiu entrar. E aí que eu falo para vocês. É muito pouco provável que ele seja deportado se ele voltar ao Brasil no período que ele determinou lá no visto. Quando você entra, eles perguntam quantos dias você vai ficar aqui. Aí você fala, vou ficar 2 semanas, vou ficar 3 dias, vou ficar 5 dias, sei lá, vou ficar o prazo que eu vou ficar. Aí isso fica anotado no sistema. Se você ultrapassar esse prazo que você mesmo deu, eles podem arrumar confusão contigo, eles podem te deportar nesse caso. Porque a licença que eles te deram ali na hora que você entrou foi para este período que você determinou ali na hora da entrada, né? Então, não acredito que ele vai ser deportado de lá, mas é possível que ele tenha negado próximas entradas lá. Agora, tem um outro assunto que eu quero falar com vocês, que, assim, eu fico na dúvida se isso realmente é uma coisa tão urgente assim. Eu sei o pessoal que criticou ou que elogiou o assassinato do Charlie Kirk, coisa que fez troça com Charlie Kirk, esse pessoal é absurdo, tem que cancelar a vista desse pessoal mesmo, uma coisa importante, realmente um absurdo. O Felipe Neto, eu não sei, ele já tá meio acuado, já tá meio que parando de criticar os Estados Unidos, ainda tem muito tweet antigo dele, é verdade, mas no final das contas ele não tá mais tão focado nisso daí, né?
Então, assim, eu não sei se vale a pena ficar insistindo nisso. Por quê? Porque isso corre o risco também de a gente começar a virar um bando de gente reclamando de todo mundo lá nos Estados Unidos, com o pessoal do secretário. É muito mais importante o Marco Rubio e o Christopher Landau focarem nas pessoas realmente chave, que é o pessoal do STF, que são as altas pessoas da política brasileira. O Felipe Neto já tá irrelevante, cara. Ninguém mais assiste o Felipe Neto. O canal do cara, eu já ultrapasso o canal dele de views, volta e meia eu ultrapasso o canal dele em views. Já é um cara irrelevante no final das contas na política brasileira, se colocou na irrelevância exatamente ao começar a apoiar o governo Lula, apoiar essas atrocidades todas feitas pelo STF. Ninguém se importa com o Felipe Neto no final das contas. Então, eu não sei, eu só acho isso, que é um desperdício de energia visar esse alvo, né? Que ele merece? Ah, merece, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não seria um exercício, um excesso de energia nosso desprendendo atrás desse cara, né? E sim, assim, em tese ele pode ser deportado, mas como eu falei, uma vez que ele já entrou lá nos Estados Unidos, dificilmente ele seria deportado, a menos que ele tenha uma situação realmente excepcional. Então não acho que ele vai ser deportado nessa leva. Ele pode ser proibido de voltar lá. Já é uma vitória enorme. Esse cara adora os Estados Unidos, tá sempre lá, vai ficar chorando. É o que eu falo para vocês, esse pessoal que finge que não tá sentindo a dor de não poder viajar, olha o Padilha, olha o Lewandowski, todo mundo querendo ir para dizer que foi na ONU, não sei o que lá, tá vendo que eu consegui entrar nos Estados Unidos mesmo sem ter visto, porque não sei o que lá, sendo que é uma besteira isso, conseguiram porque tem esse negocinho da ONU, né? Não vão conseguir sempre, vão ficar marcados nessa história. E o pessoal que está esperando que, não, é só 3 anos de Trump, depois que o Trump foi embora, acabou, se prepara, tá? Os Estados Unidos costumam ter uma política de reforçar punições muito grande. Por quê? Porque eles temem que se começar um presidente dá a punição, o presidente seguinte tira a punição, meio que a punição perde sentido, né? Porque aí da mesma forma, quando um democrata punir alguém, a pessoa vai falar, não, só tem que esperar 4 anos para voltar a entrar nos Estados Unidos. Então, entendeu? Não acho que eles vão tirar essas restrições, não. Essas restrições são para ficar. Faz sentido isso em termos dos Estados Unidos, mesmo que o Trump perca a próxima eleição, porque ainda tem a chance do Trump ganhar a próxima eleição. Ele, Trump, não pode concorrer, ele já está no limite de mandatos dele lá, mas ele pode fazer o sucessor dele, pode ser o Marco Rubio, pode ser o próprio Marco Rubio, pode ser o Vance, né? E aí a coisa vai continuar do mesmo jeitinho, com certeza, né? Então é isso daí, muito engraçado. O cara tá preocupado, o cara tá andando tenso lá em Orlando, olha que lindo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.